E aí galera, beleza? Estamos de novo aí com o nosso Saia da Matrix. Hoje eu quero falar para vocês sobre o tema que é o mais importante de todos, né? Todas essas manifestações, todas essas greves, essa indignação. Na verdade, o grande causador de tudo isso, né, é um sistema político que simplesmente não funciona, né? Um sistema corrupto em essência. Eu acho que isso está ficando cada vez mais claro para as pessoas. Então, tudo bem, existe então a necessidade da reforma política. E hoje, né, existem, na verdade, duas propostas de reforma política. Uma que está com grandes chances de ser aprovada pelo Congresso, né, que é a chamada PEC Vacareza, né, que o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, está tentando aprovar e parece que está conseguindo, né? Está em trâmite pelo menos. E tem uma outra que é uma proposta popular, né? De iniciativa da CNBB, com apoio da OAB e outras 106 entidades, né? Que se você quiser conhecer essa proposta, que já tem apoio de mais de 100 parlamentares, já tem mais de 700 mil assinaturas, né? Numa abaixo-assinado onde o pessoal está pedindo que seja essa reforma feita, uma reforma que não tem vínculo com partido nenhum, ela é parte de uma iniciativa popular, né? E se você quiser saber mais, é só acessar www.reformapoliticademocratica.org.br. Bom, o que eu quero fazer com esse vídeo? Eu quero explicar as diferenças entre essas duas propostas. Uma que é muito perigosa, que é essa que pode ser aprovada, e a outra que é a que eu defendo, que é essa de iniciativa popular. Bom, o que diz a PEC Vacareza, essa do Eduardo Cunha, né? Primeiro, eleições todas juntas, de 4 em 4 anos, em todos os níveis, desde o vereador até o presidente. Isso é muito perigoso, porque isso despolitiza. Por que isso despolitiza? Porque o foco vai ficar praticamente nas eleições municipais para prefeito e nas eleições para presidente. Ou seja, todas as eleições parlamentares elas acabam ficando em segundo plano, entendeu? E é justamente nesse ponto que é o mais perigoso, porque o parlamento, né, em qualquer esfera, ele é tão importante quanto o executivo para que o governo funcione bem. Então tira a atenção totalmente e é justamente de uma área que já não tem atenção e justamente a área mais corrupta, né? Outra coisa, ela cria o tal do voto distrital, cria os chamados distritões, né? O que acontece? Divide os estados em regiões, né, e fazem as eleições sem nenhum tipo de coeficiente eleitoral, se elegem sempre os mais votados de cada partido, com um número já definido com cada distrito. Isso também desqualifica o trabalho do político. Por quê? Porque existem as câmaras municipais para cuidar das questões locais. E desse modo, os deputados também vão ficar mais interessados com as questões locais, porque afinal de contas são dali que saem seus votos. Então as grandes políticas, as coisas de interesse nacional, as coisas mais profundas das reformas que sempre são necessárias para a adequação das leis, isso vai ficar sempre em segundo plano. Então é mais uma tentativa de despolitizar. Outra coisa, que no meu ponto é o mais grave, a reforma que o Eduardo Cunha propõe não acaba com o financiamento de empresa para a campanha política. Isso é uma tragédia, porque isso, na verdade, é o coração de todo o sistema corrupto brasileiro. Isso não pode acontecer. Isso é uma tragédia. Por mais que se diga que faça caixa 2 e vai existir em qualquer modelo, aqui ele está, vamos dizer assim, institucionalizado. A roubalheira ela acontece por causa disso, né? Por quê? Porque os políticos eles viram representantes das empresas que os elegem, porque o financiamento está cada vez mais caro, gente. Hoje você se eleger qualquer coisa no Brasil é muito caro, né? Por vezes se gasta muito mais do que se vai ganhar, né, nos 4 anos de mandato como salário, como um parlamentar. Então isso é impossível de pagar. Então de onde é que acaba vindo esse dinheiro? Esse dinheiro vem do próprio governo, dos nossos impostos, né? E outra, nesse sistema as minorias, ou melhor, as maiorias não são representadas. Por exemplo, 50% da população é de mulheres, tem 10% de mulheres no parlamento, né? Tem 20% de negros, não tem nenhum índio. Né? Então, quer dizer, não há representatividade. Agora, todos os setores do comércio, da indústria, do setor financeiro estão lá representados. Por quê? Por causa do financiamento privado de campanha. Isso não pode acontecer e isso está para ser legalizado, porque isso até é inconstitucional e já poderia até estar sendo impedido, mas isso é uma outra discussão. Outra coisa, ela cria a chamada cláusula de barreira. A desculpa é lógica, né? Vamos acabar com esse monte de partido, que realmente é um problema, porque são partidos de aluguel, né, para formar bancada ou para garantir tempo de TV.
Mas também essa medida, ela exige que pelo menos 5% dos eleitores, né, de cada estado sejam do partido. O que acontece? Hoje em dia somente 7 partidos sobreviveriam. Né? Então só esses grandes partidos que já existem, que são corruptos, porque se beneficiam desse sistema, né, por isso que são grandes, que vão continuar existindo. Tu vai acabar com esses partidos de aluguel, mas você acaba com qualquer possibilidade do surgimento de um partido novo, o que também é muito preocupante. Outra coisa, a reforma pregada, né, que está sendo debatida na Câmara, não cria um sistema de irrevogabilidade dos mandatos, ou seja, quem elege não tem o poder de tirar, né, de nenhuma forma, né? Então por isso, por exemplo, que pedir impeachment agora é impossível dentro desse sistema. Isso também não é criado, né? Então despolitiza a política, tá? Acaba com a ideia do projeto do partido, se cria um culto personalista, as grandes políticas são deixadas de lado ou seja, piora o sistema que já está aí, e outra, piora muito esse sistema que já está aí. Por outro lado, a proposta de reforma da CNBB com a OAB e mais 106 entidades, ela é muito moderna, ela é baseada nos modelos europeus, porém ela é mais moderna ainda porque ela adapta para o presidencialismo e ela ainda corrige algumas distorções que já apareceram nesse sistema na Europa. Bom, primeiro as eleições são realizadas em 2 turnos, sendo que no primeiro turno é só no partido que se vota. Então já vai haver uma lista de quais serão os candidatos do partido e principalmente toda a proposta política do partido já vai ter que estar ali, né? Então aí cada eleitor vota no partido e essa eleição serve apenas para delimitar as bancadas, quantos deputados vai ter cada partido. Aí no segundo turno, daqueles políticos que já estavam naquela lista, as pessoas votam, e aí os mais votados de cada partido vão ocupar as vagas que já eram garantidas pelos próprios partidos, né? Então, ou seja, politiza no sentido que ela ainda cria um sistema de revogabilidade dos mandatos. O mandato ele fica atrelado à proposta que foi votada no primeiro turno. Então, se aqueles políticos não se comprometerem com aquele projeto, eles podem ser destituídos dos seus cargos, o que é muito interessante. Outra coisa, em relação ao financiamento de campanha, ela acaba com esse financiamento de campanha e ainda cria uma medida que é muito interessante. Ela limita os financiamentos a financiamentos de pessoa física, atrelados ao CPF, limitados a R$700. Todas as candidaturas vão ter um teto orçamentário, então por mais que se queira roubar e fazer coisa por fora, fica mais fácil de fiscalizar. Né? Por quê? Porque se aparecer muita coisa, ora, ali é mais fácil de investigar, porque é controlado esses gastos. Então facilita o surgimento de novas ideias, de novos políticos, de novos partidos. Mesma coisa em relação às coligações. Ela permite as coligações, porém ela não permite que essas coligações representem mais tempo de TV. Tu vai ter o tempo do partido que tem o maior tempo, não interessa quantos partidos estão na coligação. Com isso acabaria, né, esses conchavos. E aí o que acontece? Os partidos de aluguel teriam a tendência de ser eliminados, e os partidos que de fato têm ideologia, e se forem bons, vão ascender, vão crescer, vai diminuir o peso do capital nas eleições e vai favorecer mais o peso das ideias, que é o debate político. Outras eleições seriam de 2 em 2 anos, ou seja, esse sistema político ele vai funcionar mais, e isso não encarece, não é verdade isso, porque vai ser feita uma grande economia se tudo isso der certo. Então vai haver um processo de politização que nem acontece na Europa, né? Os políticos vão ter vínculo com as suas ideias e com suas propostas. É muito importante que essas diferenças sejam ditas, tá? E que as pessoas acessem www.reformapoliticademocratica.org.br e que se informem e que assinem para que a gente possa fazer pressão, para que não aconteça essa tragédia, porque tudo que é ruim pode piorar, e é o que está para acontecer se for aprovada essa reforma. Essa reforma que o senhor Eduardo Cunha quer aprovar na Câmara dos Deputados em Brasília. Tá? Esse era o recado de hoje, espero que vocês tenham entendido, porque a mensagem é importante. E era isso, gente, tá? Outro dia, quando eu tiver algum outro tema interessante, eu volto a falar pra vocês, ok? Valeu!